são ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, expressa-se a Trindade. Para continuar o monoteísmo bíblico, não a Trindade ouve Israel ao Senhor, nosso Deus. É o único Senhor. Essa é a profissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica é traduzida indica uma unidade composta, que é mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são um só carne. O termo utilizado em Deuteronômio indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. Pode continuar? Aqui eu vou comentar aqui, veja só. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, ok. Quando a gente olha para o aspecto do monoteísmo judaico-cristão, por que ele coloca esse hífen judaico-cristão? Porque é uma linha de continuidade. A revelação tem início no Antigo Testamento e ela dará continuidade no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento será continuidade do Antigo Testamento. Isso é necessário afirmar porque existem seitas que rejeitam o Antigo Testamento e dizem que o Deus manifesto no Antigo Testamento não é o mesmo Deus no Novo Testamento. Um dos hereges que atentava contra a Trindade, chamado Marciano, era um daqueles que rejeitavam a manifestação de Deus no Antigo Testamento. O chamado é demiurgo, uma espécie de Deus rebaixado, Deus inferior da mitologia grega, que foi o autor da matéria, que criou a matéria para aprisionar as almas. Isso foi estudado na lição passada, acerca do gnosticismo, acerca do demiurgo, certo? Acerca desse Deus inferior. Então, muitos dos hereges defendiam isso, que o Antigo Testamento tem que ser esquecido, rejeitado, porque ele está ligado. Olha aí, isso pode passar, passa, pode passar, isso aí já foi falado, isso pode passar, passa mais uma, isso pode parar aí. Veja só esse texto que está aqui, não tem nem no Antigo Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Guarda esse texto aí. Então eles rejeitavam o Antigo Testamento. Só que quando a gente está diante da revelação bíblica, nós compreendemos qual é a dinâmica de Antigo e Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Só que o Deus do Antigo Testamento, que se revelou também no Novo Testamento através do Filho, é também o Espírito que se revelará no Pentecostes. E assim nós temos a correta compreensão dessa linha de continuidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o destaque do Antigo Testamento. Está mais novo o Pai, mas o Pai já anunciava o Filho. Em Gênesis 3, o Pai já anuncia o Filho. Quando a mulher come do fruto que era proibido da alça Maria, ambos comem, caem em pecado. Deus vem até o jardim. Adão onde está? E aí Adão agora se apresenta diante de Deus, mas envergonhado. E Deus em diálogo com Adão, Eva, condena a serpente. Mas a próxima fala é chamada proto-evangelho. O que é proto-evangelho? É um evangelho antes do evangelho. Boas novas anunciadas no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, logo depois da queda. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Quem anunciou a vinda de Jesus Cristo foi o próprio Pai. No Gênesis, é a primeira e a maior de todas as profecias, que vai se cumprir na entrada do Novo Testamento, Mateus, quando o anjo Gabriel é enviado e ele, conversando com Maria, diz: você é agraciado por Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo falará, gerará em você, em teu ventre, aquele que será chamado Filho de Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Cumprimento da profecia de Gênesis e Mateus. Tá certo? Linha de continuidade. E aí, quando a gente olha essa linha de continuidade, a gente tem a integralidade da Sagrada. A Bíblia Sagrada tem que ser lida de forma íntegra.
descer no ponto C, aqui do subtópico 1, o ponto C. Então, esse Deus que é revelado desde o Antigo Testamento se manifestará plenamente no Novo Testamento, trazendo a realidade da Trindade da forma mais clara possível. Ele é conforme declarado lá em Deuteronômio 6,4. Mas como isso é possível? Se são três pessoas, como é que você consegue afirmar que é um Deus? Aquela palavra única que está ali. Aquela palavra única do hebraico, ela foi lida pelo irmão errado. Ou errado, está escrito aí, né? Errado. O que é errado? Errado é único. Mas que tipo de único? Por exemplo, você tem uma caixa de fósforo. Quantas caixas de fósforo você usa? Quantos palitos vem? Toda vez eu esqueci o que foi uma caixa de 100. É 100? Pronto, agora eu sei. Mas são quantas caixas de fósforo? O que isso é chamado? Unidade composta. Mas ele tem posto 40 palmos. Errado. Sabe onde é que aparece esse errado? Em outro lugar? E o homem se juntará à sua mulher, e serão ambos errados. Uma só carne. Aparece lá, uma só carne, mas são duas pessoas. Mas eles se uniram e diante de Deus são errados, são uma só carne. Tá certo? Assim também, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é errado. O Senhor é único. Mas esse um é a unidade composta. Composta por quem? O Pai, o Filho e o Espírito. Então não existe quebra, existe continuidade, existe uma linha que integra tudo isso. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, onde essa revelação já estava presente, mas será plenamente compreendida através da manifestação do Filho de Deus. Tá certo? Dando continuidade, veja só. Evidência no Antigo Testamento. Inclusive, outra coisa que a gente destaca aqui no A e no B: os três são chamados Deus, tá? E a terminologia Iavé, YHWH, que é a revelação do próprio Deus acerca do seu nome, porque os diversos nomes que nós conhecemos de Deus são nomes das ações de Deus, tá certo? El Shaddai, todo-poderoso; Elohim, tá certo? O Eloá, majestoso, altíssimo, conforme Melquisedeque era adorador do Altíssimo. Então você tem diversas manifestações daquilo que Deus faz. Agora, quando Moisés fala com Deus, Deus revela a Moisés o seu próprio nome. Que Deus, acerca de que Deus está aí falando quando for até eles? Quem é o Senhor? E aí, Deus mesmo que revela a nós o seu próprio nome. O eu sou. Eu sei. O eu sou. Eu sou o que sou. É isso que você vai dizer para eles. E esse sou é resumido no YHWH, cuja pronúncia não é plenamente correta mais, não é plenamente conhecida mais. Por isso que os judeus evitam pronunciar. Eles escrevem, mas eles não pronunciam, para não pronunciarem errado o nome de Deus. Eles não têm mais a correta pronúncia desse nome. Veja só. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita. Pode passar, por favor? Será que eu quero descer daqui a pouco poder para vocês assim? Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. É errado. É unidade sim. É unidade composta. Certo? E disse Deus: façamos um homem em nossa imagem, conforme nossa semelhança. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sempre plural. E o Senhor disse: ei, apressamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua com outra. Desçamos, plural, sempre plural. Essa verdade sempre teve presente, só não era íntegra. E aí, conforme a revelação vai progredindo, ela vai sendo melhor entendida. Tá certo? E não para por aí. Em Isaías 63, 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com o Iavé e com o anjo do Senhor. Veja, Isaías tem a revelação, está perante uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Ele viu o trono do Senhor e o
os serafins que voavam acima dele, ele dizia o quê? Eles diziam o quê? Quantos? Por que não 4? Por que não 2? Nada é alto. Nada está ali para cá. Eles dizem: Santo, Santo, Santo. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pegou? Tem que prestar atenção, mano. Aqui, vamos dar sequência. Revelado no Novo Testamento. E aí tem um texto que eu coloquei. Já posso ler? Veja só. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesmo, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Tá, entende isso aí? Não vai entender plenamente não. Aí as terminologias gregas empregadas são 3 hipóstases e uma ousia. Tá? 3 hipóstases e uma ousia. O que é essa hipóstase? Hipóstase é que você consegue distinguir. Ótimo essa imagem. Veja. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. O Espírito não é o Pai. Parece óbvio, né? Na verdade não é. Eles são os atuais defensores de uma heresia velha chamada sabelianismo ou monarquianismo modalista. O que é esse monarquianismo modalista? É como alguém, esse monos é um, tá? Por que modal? Por que modalista? Porque é como uma pessoa e troca de roupa. Voz da verdade só existe Jesus. Não existe nem o Pai, nem o Filho, nem o Pai nem o Espírito. Só existe Jesus, tá? E aí o que Jesus faz? Às vezes ele põe a roupa de Pai. Pronto, ele é o Pai. Está sentado no trono. Aí agora ele precisa ser Jesus. Aí troca de roupa. Aí agora ele é Jesus agora. Ele é o Filho. Aí daqui a pouco ele troca de roupa de novo. Agora ele é o Espírito. Isso chama-se monarquianismo modalista. É uma pessoa só que finge ser o Pai, finge ser Jesus e finge ser o Espírito. Você adoraria um Deus que te engana, que mente para você, que finge ser alguém que ele não é? Um herege, ele atenta contra a moralidade de Deus, mas ele não abandona sua heresia, porque ele é o destinado. Ele valoriza mais a sua ideia do que a verdade. Você pode falar só um pouco sobre o Espírito Santo. Tem algumas siglas acho que é a antiga, o Espírito Santo é uma força, né? TJ, é uma força, força ativa. Uma força ativa. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre a essência do Espírito Santo. A essência? Mas em que sentido você quer saber? Como pessoa. Como pessoa. Biblicamente, né? Porque existem vários pontos da Bíblia que tem a personalidade do Espírito Santo manifesta, né? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Por exemplo, Salmo diz: Tu retiras o teu espírito e todos voltam ao pó. O Espírito Santo vivifica todo o universo. Se o Espírito Santo fosse retirado, tudo isso entraria em decomposição. Tá certo? Então o Espírito Santo, ele vivifica todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele permeia, tá certo? Ele permite que tudo tenha fôlego e tenha respiração, por causa da energia que ele fornece. Então o Espírito Santo esteve presente desde o nosso Criador. Ele esteve presente ao longo de todo o Antigo Testamento, quando ele capacita pessoas. Então o Espírito Santo esteve sobre Moisés, capacitando a ser o libertador de Israel. Quando Moisés precisa que 70 anciãos sejam também consagrados para estar ajudando o povo ao lado dele, o Espírito de Deus que está sobre Moisés é repartido com mais 72 anciãos. Eles até profetizam, tá certo? O Espírito Santo de Deus estava sobre Davi, de tal modo que quando Davi peca, ele esquece, quando ele é conscientizado, ele se arrepende, ele esquece o reino, ele esquece do dinheiro, ele esquece de tudo, e ele faz uma oração dizendo: não tire de mim o teu Espírito.
Se tirar o Espírito, aí não é mais nada. Certo? Então o Espírito Santo, ele esteve presente desde sempre e ele é uma pessoa, porque uma pessoa toma decisões. Ela tem aquilo chamado de volição. Se o Espírito fosse uma energia ativa, uma força ativa, impessoal, ele não apartaria Paulo e Barnabé para a obra que tem chamado. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, não se poderia mentir ao Espírito Santo, como Ananias mentiu e Pedro anunciou. Mentisses a Deus, mentisses ao Espírito. Você não mente para a energia elétrica, ela é impessoal. Então, assim, as pessoas elas se enganam por causa de certas tecnologias. Dizem, a tecnologia Espírito Santo é impessoal. A terminologia pode até não remeter a uma pessoa, porque não tem um nome específico, mas ele tem duas características. Ele é uma pessoa, ele é Deus, ele toma decisões, tem autoridade, tem vontade. Todo pecado que se cometer contra o Filho pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse mundo, nem no ouvido. Por quê? Porque Jesus Cristo disse: o Espírito convence, veja, convenceu, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você atentar para o Espírito, você está cancelando aquela única voz que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então está aí o Espírito Santo. O Espírito Santo presente desde sempre, tá certo? Veja só, a Trindade em si mesma. Vai, irmão, por favor. Vai, irmão. Isso é a Trindade em si mesma. O baseamento da Trindade salva se encontra em todo o Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28. Na distribuição dos nomes responde a 1 Coríntios 12, 4 a 6. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios 13, 13. Na unidade da igreja, Efésios 4, 4 e 6. Na obra da salvação, 1 Pedro, além de inúmeras passagens partidas que revela a Trindade, a Trindade dos Céus. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só unidade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, na mesma substância, embora distintas. Maravilhoso. Então, quando você ouve aqui que nós ouvimos falar, ela demonstra, tá certo? Por meio de textos, a gente vai ver, inclusive, ali está até aparecendo de alguns, sobre como o Novo Testamento expressa de forma definitiva a Sagrada Trindade. Volta um pouco, por favor. Volta um. Isso, aqui mesmo. Como eu estava explicando aqui, inclusive ele pediu uma explicação melhor sem a explicação, foi ótimo. E esse quadro, né, essa ilustração, ele mostra para nós como todo texto bíblico pode ser entendido de forma visual. Então, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito, o Espírito não é o Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E todos os três são Deus, mesmo cada um sendo uma pessoa. Cada um dos três são uma pessoa e tem uma obra específica. Dizem eu para si mesmo, dizem tu para o outro. Tá certo? Então são três pessoas, mesmo perfazendo uma só essência, sendo um só Deus, ok? Então quando a gente olha para essa ilustração e a gente vê o erro cometido tanto pelos unicistas, que aí eu citei a pós-verdade, que é o monarquianismo modalista, ou o unitarianismo, que foi o que você citou. O unitarianismo é aquele que diz que, no caso dos TJs, os TJs são uma versão moderna do que foi o arianismo. O arianismo, que surgiu no final do século III, século IV, o arianismo, ele dizia que, através do presbítero Ário, ele dizia que Jesus não é Deus como o Pai. Jesus é a maior das criações, mas ele é também um criador. Foi criado em algum momento ele não existiu, ele não é Deus. Ele foi criado em algum momento, ele é a maior das criaturas, mas ele não é Deus como o Pai. Os testemunhos de Jeová, ele diz em João 1:1, eles têm a capacidade de adulterar a Bíblia para não negar a sua existência.
para não abandonar a sua heresia. Coisa que nem a Igreja Católica fez, com todos os seus erros. Alterar a Bíblia. Você tem lá, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo é Deus. É assim que está escrito. Na Bíblia, em São Paulo, está escrito assim: no princípio era Jeová, estava com Deus. Aí ele põe um colchete. Ele abre um colchete. Era um Deus. Aí fez o colchete. O que é esse era um Deus? Eles querendo dizer que Jesus é um tipo de Deus inferior ao Deus Pai. Jesus é um Deus inferior e o Espírito Santo é a força ativa pessoal. Tá certo? Então, é a declaração dos teólogos de hoje, que é muito semelhante ao que era declarado pelo arianismo da época lá do passado, século III, da cristã. Tá certo? Então, quando você olha para isso, você vê o seguinte: o herege, ele, quando está obstinado pela sua ideia e pelo seu pensamento, ele não abandonará, mesmo que você coloque a verdade dentro de ele. Quando ele está obstinado pela sua ideia, quando ele está obstinado pela sua teologia, tá certo? Somente o Espírito de Deus dialogando no coração dele. Não é uma questão de debate, não é uma questão de ideias, é uma questão de abertura ao Espírito Santo de Deus. Porque muitos teólogos têm esse objetivo. Não é no debate, é no convencimento do Espírito Santo. Às vezes, para a pessoa mais simples, que nem tem teologia, mas o Espírito Santo de Deus usa, é a palavra entra no coração daquela pessoa. Aí ela abandona toda aquela sua postura de argumentação, de teologia, de debate, e abre o coração ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o único que pode fazer isso. Veja só, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição trataremos do unicismo. Ele vai tratar especificamente do unicismo. O unitarianismo, expliquei para vocês. O unitarianismo diz que existe o Pai, que ele vai chamar Jeová. A terminologia Jeová era uma terminologia que não é bíblica. Ela foi inventada posteriormente. Ela é a união de Adonai com tetragrama Yahvé. Tá? Tetragrama Yahvé consoante. Eles pegam a palavra Adonai, tiram só as vogais de Adonai e encaixam em Yahvé. Aí dá Jeová. Então foi uma terminologia que sai depois. E aí eles atribuem a Deus, dizendo que só existe Jeová. Jesus Cristo é um Deus inferior, que é um semideus. Se Jesus é um semideus, então eles são politeístas. Eles não adoram só Deus, eles adoram um Deus maior e um Deus menor. Isso aí tem nome, isso aí é politeísmo, tá? Ou enoteísmo, Deus maior cercado pelos menores. Tá? Então você tem essa heresia, né? Professado por vocês sobre o Jeová, que é o unitarismo. E aqui ele trata especificamente do unicismo. O unicismo, esse movimento desde sua origem, no século III, é conhecido como monarquianismo modalista, o patripacionismo e saberianismo. O patripacionismo é um dos ramos. Existia um cara com um nome bem bonito chamado Praxeas, do século II. Esse Praxeas dizia que era Yahvé que fazia esse papel de Yahvé, era o único que existia. Tanto o Filho quanto o Espírito Santo eram meio de poderes de Yahvé. Yahvé tinha Jesus como um poder dele, e o Espírito Santo como um outro poder dele. Então eram como agentes dele. Ele usava-os da maneira que ele quisesse. Então ele mandava Jesus e aí usava Jesus como quisesse. Jesus não tinha uma personalidade própria, era apenas uma manifestação do poder de Yahvé. E o Espírito Santo também, da mesma forma. Então isso aí é o patripacionismo. É o Pai, só existe o Pai. O Filho é somente uma marionete e o Espírito é somente uma marionete. São manipulados pelo Pai. Então isso é chamado patripacionismo. O que é que isso nos diz? Isso nos diz que o inimigo, ele semeia no coração daqueles que imitam. Isso me lembra muito da parábola do semeador. Na parábola do semeador, uma semente cai à beira do caminho,
outra cai entre espinhos, outra cai entre pedregais, e uma cai em boa terra. Veja, o que cai na beira do caminho, o diabo vai arrebatar. O diabo tem arrebatado, na verdade, porque nós estamos concorrentes, não é verdade? Isso aqui, que são essas heresias velhas, todas elas existem hoje. Nenhuma morreu. E elas existem e estão circulando aí, ó, pela internet. É vídeo do YouTube, é Instagram, é Facebook, tá certo? É Kawaii, é todos os lugares. Elas estão circulando aí. E elas ressurgem com força, e a pessoa vem argumenta e tem autoridade, tem um poder de convencimento. E vê isso aqui, Bíblia Sagrada. Em espírito, em oração, em leitura da Sagrada Escritura. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te blindar contra todas essas ideias malignas que querem arrancar na verdade do teu coração. Tá certo? Isso aí diz para mim só que o diabo, ele elabora várias estratégias para contrariar a verdade. Só isso. Tá certo? É isso que ele faz desde sempre. Olha só, os principais heresiarcas é o iniciador daquela heresia, né? Representante desse movimento foram Noeto, Praxeas, que citei aí, e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas nega a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente existente em três pessoas distintas. Tá certo? Mateus 3, 16 e 17. Pedro 1 e 2. E como acervo nosso cremos, a nossa declaração de fé, no final vou ler. Por que é tão importante afirmar que existem três pessoas? E que é uma só essência que faz um só Deus. Porque assim a Bíblia nos revela. Ou você segue a verdade ou a mentira. Jesus Cristo diz: é sim, sim ou não, não. Que além disso, é campo. É procedência maligna. Por que é importante afirmar isso? Porque essa é a verdade. Você não tem meia verdade. Você não tem uma verdade modificada. Você não tem uma verdade atualizada. É a verdade. Tá certo? Veja, se o monarquismo modalista, o salmerianismo, o unicismo fosse verdade, como nós teríamos a manifestação do batismo de Jesus Cristo, que foi o textual. Veja só, no batismo, Jesus vai até João para se batizar. João diz: eu que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? Aí Jesus diz: para que se cumpra toda a justiça, vou deixar assim. Porque ele estava se batizando como arrependimento do pecado, porque ele tinha pecado. Então ele foi até João e convenceu João a batizar. João batiza. Quando ele sai das águas, acontece uma coisa muito interessante. Acontece uma teofania, como nunca aconteceu em toda a história. Como foi essa teofania? O Pai brada dos céus: este é o meu filho amado, quem me compraço, quem tem meu prazer. Mas simultaneamente, quando o Pai brada dos céus, o Espírito, ele desce de forma corpórea, com uma pompa, e pousa sobre Jesus. E Jesus está saindo das águas, mas de uma forma humanizada. Tá certo? Deus feito homem. O Pai é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é Deus, são todos presentes no mesmo ato. Todas as vezes Quebrada, arrebentada. Por quê? Como é que você sustenta um monarquialismo modalista num quadro desse? Onde ele está? Só existe Jesus, ele está em cima, ele desceu, ele está abaixo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está manifestada ali, certo? A verdade bíblica. Quem pode ler? A verdade bíblica. Daqui de trás. Quer ler para você? Pode ler? Dois é a verdade bíblica. A verdade bíblica. Nenhum chega à conclusão unicista sem ter feito pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salva a vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas. A
Trindade mencionada em várias passagens. Deixa eu voltar aí. Aqui, ó. 1 Coríntios 13. A graça de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. Tá certo? E a comunhão do Espírito Santo. A bênção apostólica. Todo final de culto a Trindade é mencionada, é manifestada. Você acha que se existisse só Jesus, ou se existisse só o Pai, os dois seriam mencionados ali? Na bênção apostólica? Óbvio que não. Então é muito claro, só não entende quem não quer. Dá para você entender Trindade perfeitamente? Não, mas dá para você crer. E você crê através daquilo que foi revelado. No batismo, e sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, que eu acabei de mencionar. A blasfêmia do Espírito Santo também aponta isso, que o Espírito Santo é Deus e que pode se transformar contra ele. Então ele não é um substantivo, ele é uma pessoa. Certo? Agora já está avançando, vamos chegar no final. 10 e 15, vamos lá. 3. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas. A nossa igreja, no início, quase que elas foram unicistas. Quando eu estava estudando a história da Assembleia de Deus, eu vi que um dos primeiros presidentes que, quando formou a Assembleia de Deus, caiu do lado do unicismo. Reuniram-se em assembleia e excluíram o cara. Por quê? Porque ele ofereceu risco doutrinário à igreja no nascimento.